Olá, eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula do canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. E na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer uma peça maravilhosa em crochê e bem explicadinha. Então agora vamos conferir a lista de materiais. Para fazer a peça você vai precisar de um novelo do fio amigurumi na cor 7030, um novelo do fio amigurumi na cor 4456 e um novelo do fio amigurumi na cor 5767, agulha para crochê número 3 mm, base redonda de MDF medindo 25 cm com 76 furos, tesoura e fita métrica. Você pode substituir o fio por Duna ou Barroco Max Color número 4. Siga as orientações da videoaula. Mas antes de tecer, é preciso preparar a base de MDF. Caso você deseje pintar a base de MDF com tinta clara, utilize a base acrílica para artesanato. E caso você deseje pintar a base de MDF com tinta escura, use goma laca incolor. Para preparar é muito simples. Com a lixa número 220, lixe a base do MDF para remover asperezas e imperfeições. Logo em seguida, remova todo o pó com um paninho seco. Com o pincel, aplique uma demão do produto desejado em toda a peça para impermeabilizá-la. Após a secagem, lixe levemente toda a peça e remova todo o pó. Aplique a segunda demão do produto e deixe secar. Com a lixa número 400, lixe levemente toda a peça e remova todo o pó. Agora sua peça está impermeabilizada e pronta para receber a tinta. Bom pessoal, depois de preparado o MDF, vejam só que aqui eu tenho a medida de 25 centímetros, mas isso pode variar. Geralmente um supply ele mede cerca aí de 35 centímetros, então eu vou tecer ao redor dessa base redonda aqui de MDF, o total aí de 10 centímetros de crochê, sendo 5 centímetros para um lado e depois 5 centímetros para o outro. E aí nós vamos ter a medida de 35 centímetros. Para que dê certo a sequência das carreiras e o efeito do bico de crochê, é necessário que a base de MDF tenha furos sendo múltiplos de 4. Esta base possui 76 furos. Agora eu passo a agulha aqui no furo da chapa de MDF, passo a linha e aqui eu vou fazer 2 nozinhos, 1 e 2. Pronto. Volto com a agulha, insiro a agulha passando aqui por debaixo do nozinho, pronto. E agora eu busco o fiozinho que está preso no novelo lá atrás, ó, puxo. E aqui eu dou a laçada e puxo. Novamente, insiro dentro do mesmo furo, trago o fiozinho e dou a laçada e puxo. Para o próximo furinho, eu faço a mesma coisa. Então, eu puxo, o fiozinho que tá lá atrás, dou a laçada e puxo. Novamente, puxo. Então, eu vou revestir toda essa chapa, fazendo 2 pontinhos dessa forma, para cada furo. Finalizados os pontinhos baixos, né? Então lembrando que nós tecemos 2 pontinhos para cada furinho de base. Bom, agora para encerrar, eu insiro lá no primeiro pontinho e faço aqui ponto baixíssimo. E agora vamos para a próxima carreira. Eu vou subir aqui 3 correntinhas para começar do primeiro ponto alto e vou fazer uma correntinha de separação. Dou a laçada, dentro do mesmo pontinho, eu faço um ponto alto. Então, aqui nós temos o pontinho V. Novamente, dou a laçada, vejam que eu não faço correntinha de separação.
pulo um ponto de base, no ponto seguinte eu faço um ponto alto, uma corrente, dou a laçada e dentro do mesmo pontinho eu faço um ponto alto. Então, aqui nós temos mais um pontinho V. Dou a laçada, pulo um ponto de base, no ponto seguinte eu repito o ponto V. Então, um ponto alto, uma corrente, dou a laçada, dentro do mesmo pontinho de base, eu faço um ponto alto. Então, vejam que eu estou tecendo ponto V, pulando um pontinho de base e a correntinha, ela só é feita dentro do ponto V. Então, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, dentro do mesmo ponto de base. Sem fazer correntinha, eu pulo um ponto e vou para o próximo ponto e repito o mesmo processo. Então, dou a laçada, pulo um ponto de base, no ponto seguinte eu faço o ponto V. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Finalizada a carreira de ponto V, agora eu insiro na terceira correntinha que eu fiz lá no início para fazer o ponto alto, faço o ponto baixíssimo, venho com a tesourinha, corto o fio e arremato. Pronto. Então, aqui nós temos uma carreira de ponto baixo e depois uma carreira de ponto V. Agora eu vou trocar a cor. Bom, eu optei por trocar a cor do fio. Então, eu vou passar o fiozinho laranja inserindo dentro do ponto V. Puxo o fiozinho e aqui eu vou fazer 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito esses 2 nozinhos bem firmes, eu insiro novamente dentro do pontinho V e faço aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto. Então, 1, 2, 3. Dentro do pontinho V, eu vou fazer o ponto leque, composto por 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Então, para cada ponto V de base, eu vou preencher com um pontinho leque. Faço aqui mais um ponto alto, uma corrente, dou a laçada e volto dentro do pontinho V e preencho com mais 2 pontos altos. 1 e 2. Novamente, dou a laçada, dentro do pontinho V de base, eu preencho com um ponto leque. Então, 2 pontinhos altos, 1 e 2, um pontinho, uma correntinha e mais 2 pontinhos altos dentro do pontinho V, 1 e 2. Vocês vão observar que ele vai começar a criar um babado, mas essa é a intenção. Então, eu vou tecer pontinhos leques compostos por 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, e vejam que de um pontinho leque para o outro não tem correntinha de separação. Eu vou preencher cada espaço desse aqui do pontinho V de base com esses pontos. Então, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Para finalizar a carreira, eu insiro na terceira correntinha e faço aqui o ponto baixíssimo. Venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto. Bom, pessoal, e relembrando que nós temos o total de 76 furos. Então, nós temos 76 pontos Vs e 76 pontos leques. E para que dê certo as próximas etapas, é importante que o número de conjuntos de pontos como esse aqui sejam múltiplos de 4. Ou seja, que sejam divisíveis por 4, tá? Então, nós temos aqui o total da carreira laranja de 76 pontos leques. Bom, agora eu venho com a cor verde, lembrando que a troca de cor é opcional. E faço 2 nozinhos passando no ponto leque. Então, aqui eu tenho um pontinho leque, eu insiro lá no primeiro pontinho, passo o fio e aqui eu faço 2 nozinhos bem firmes para fixar a linha ao trabalho. 1 e 2. Feito os 2 nozinhos, eu insiro a agulha e faço aqui 3 correntinhas para começar do primeiro ponto alto. Dou a laçada e no ponto seguinte de base eu faço um ponto alto. Bom, aqui dentro, onde eu fiz uma correntinha de intervalo, eu preencho com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente, dou a laçada, para o primeiro pontinho alto de base, eu faço aqui um ponto alto,
Para o segundo ponto de base, um ponto alto. Para o terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. E para o quarto ponto de base, um ponto alto. E aí, nesse intervalo, aonde eu tenho uma correntinha de espaço, eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, eu vou preencher toda essa carreira dessa forma. Nos intervalos que eu tenho uma correntinha do ponto leque, eu preencho com 3 pontos altos. E no restante, eu teço um pontinho alto para cada ponto de base. Mas é importante que você de casa fique atenta ao primeiro pontinho, não pode esquecer dele. Então, vejam só que eu faço 3 pontos altos naquele intervalo de uma correntinha e depois 4 pontinhos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou trabalhar essa carreira dessa forma e volto logo para mostrar para vocês a próxima etapa. E aqui nós temos o resultado da carreira em verde. Vejam só que ele fica com bastante babado. Bom, para finalizar essa carreira e dar sequência, eu vou inserir na terceira correntinha que eu fiz lá no início para fazer o ponto alto e faço ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixo até chegar no segundo ponto daqueles 3 pontinhos que eu fiz no intervalo de uma corrente. Então, para iniciar o primeiro ponto baixo, eu faço aqui 1 e 2, 2 correntinhas. E teço pontinho baixo até chegar no pontinho número 2. Pronto. Ao chegar nesse pontinho aqui, que é o número 2, daqueles 3 pontos, eu faço o seguinte. Vejam que aqui eu tenho um ponto leque e aqui eu tenho outro ponto leque. Eu pulo esse ponto, então eu dobro ele ao meio e eu vou inserir a agulha aqui no segundo pontinho dos 3 pontos altos. Pronto, feito isso, eu venho e faço ponto baixo. E nós vamos ter esse resultado aqui. Novamente, eu vou tecer um pontinho baixo para cada ponto de base e vocês vão observar que vai ter um ponto leque de base que eu não vou trabalhar. Então, vejam que eu estou seguindo agora pelo pontinho leque de base e não pelos pontos altos que eu fiz em verde, justamente para eu não me confundir. Então, esse pontinho leque aqui, eu vou tecer só ponto baixo. Então, eu faço aqui um pontinho baixo para cada ponto de base. Pronto. Ao chegar nesse ponto leque aqui, então, vejam só que eu uni 3 pontinhos leques e deixei um de respiro. Aí, novamente, eu vou fazer a união agora. Então, eu faço um ponto baixo para cada ponto. Ao chegar aqui aonde eu tenho 3 pontinhos altos, eu insiro a agulha no segundo. Vejam que eu tenho um ponto leque aqui, eu empurro o próximo ponto leque para frente. E no terceiro ponto leque, eu insiro, então, pegando no segundo pontinho daqueles 3 pontos altos. Puxo e aqui eu faço ponto baixo. Então, eu vou repetir esse esquema de pontos até dar a volta completa na carreira. Então, eu vou fazer um pontinho baixo para cada ponto, deixando esse ponto leque aqui de intervalo. Ao chegar no segundo pontinho daqueles 3 pontos altos, eu insiro a agulha no segundo ponto, trago esse pontinho leque para frente e insiro depois a agulha no segundo pontinho do terceiro conjunto aqui de ponto leque. Faço ponto baixo e aí depois eu teço um pontinho baixo para cada ponto do próximo ponto leque. Nós vamos trabalhar toda a carreira dessa forma e vamos obter um resultado incrível. Finalizado todo o contorno de ponto baixo, agora eu insiro na segunda correntinha, que eu fiz lá no início para começar o primeiro ponto baixo, faço ponto baixíssimo, corto o fio, arremato e pronto. Aqui nós temos finalizado esse bico em relevo. Olha só, gente, que coisa linda que fica. Utilizando aí uma placa, né, uma chapinha de MDF como base para suplar. Vejam só que lindo que fica o efeito. E aqui, pessoal, vai uma dica. Para que fique essas ondinhas aqui no intervalo de cada conchinha,
é só vir e puxar um pouquinho, ó, para realçar o detalhe. E para fazer a limpeza do MDF, basta utilizar um paninho macio, molhado em água e torcido. Isso vai ajudar a tirar a poeira e outras sujeiras que estiverem na superfície. Depois, basta secar a região com um pano seco. Viu que fácil? Então faça sua peça, publique em suas redes sociais, marcando hashtag Aprendiz de Crocheteiras. E para mais novidades e conteúdos exclusivos, me siga no Instagram. Um beijo e até a próxima!